Você com certeza já ouviu os apelidos Coxa, Furacão e Time da Virada. Esses apelidos têm uma sonoplastia comum no nosso dia a dia, e às vezes a gente acaba nem se perguntando qual a origem deles. E hoje é esse o tema que o Futiologia vai abordar, a origem de apelidos de alguns times aqui no Brasil. Meu nome é Felipe Costa e seja muito bem-vindo a Origens aqui no Futiologia. Indo lá para a terra do pão de queijo, nós temos o clube que se autoproclama o maior de Minas, ou melhor dizendo logo, a Raposa. Esse apelido foi criado lá em 1945 pelo cartunista Fernando Pierrucci, carinhosamente chamado de Mangabeira. Inspirado no maior rival do Cruzeiro, que já tinha o Galo como mascote, Mangabeira criou a Raposa, que fazia referência à astúcia do presidente do Cruzeiro na época. No mandato que Mário Grosso teve no Cruzeiro, ele ficou bastante conhecido em Minas e no Brasil todo por antecipar as contratações que o Atlético Mineiro queria fazer. Sempre que o Atlético Mineiro queria contratar algum jogador, essa informação chegava nos ouvidos de Mário Grosso, que parece que só de Bia ia lá e contratava o jogador na frente do Atlético Mineiro. Além disso, o fato da Raposa se alimentar de galinhas e galos ajudou bastante na criação do nome. O apelido já era conhecido por alguns cruzeirenses por causa do mascote, mas foi só em 2003 que ele realmente ficou conhecido por todo o Brasil. Isso porque na tríplice coroa do Cruzeiro naquele ano, a Raposa ganhou vida ao ir para a beira do campo para poder animar os torcedores. E o mascote é tão querido lá no Cruzeiro que ele ganhou até uma festa em 2017 em homenagem aos seus 15 anos. Continuando em Minas, agora a gente tem o maior rival do Cruzeiro, carinhosamente apelidado de Galo Doido. Lembra quando eu disse lá na parte do Cruzeiro que o mascote do Atlético já tinha sido criado? Então, ele foi criado no mesmo ano e pelo mesmo cartunista, só que alguns meses antes. Na época, o editor do jornal Folha de Minas chegou no Mangabeira e mandou ele fazer um mascote que representasse o Atlético Mineiro para sair numa charge do jornal do próximo dia. Sabe aqueles quadrinhos que saem no jornal justamente para fazer uma piada sobre o jogo ou sobre a rodada de um campeonato? Então, é desse mesmo que eu tô falando. O cartunista, na época, ficou bastante preocupado porque ele não estava conseguindo criar nada pro time. Ele queria justamente um mascote que se identificasse com as características do clube. Então, enquanto ele pensava nas características do clube alvinegro, como em um passe de mágica, apareceu a imagem de um galo na cabeça dele. A justificativa que ele deu foi que o Atlético Mineiro é um time de raça que luta até o final. Então ele comparou o clube alvinegro a um galo de briga, que vai e não desiste nunca, luta até a morte. No outro dia, saiu uma charge no jornal com o Atlético Mineiro sendo representado por um galo. E o nome embaixo, Galo Doido. Agora, indo lá para a região sul do Brasil, mais especificamente no estado do Paraná, nós temos o time do Coritiba, mais conhecido como Coxa Branca ou, para os mais íntimos, apenas Coxa. A partir daqui, você vai começar a ver um certo padrão. Isso porque muitos apelidos que você conhece hoje em dia surgiram como provocações, que mais tarde foram adotados pelas suas torcidas. No começo, o Coritiba tinha muitos jogadores de origem germânica. Isso porque o próprio clube tinha raízes muito fortemente apegadas à Alemanha. Naquele tempo, os jogadores do Coritiba tinham um perfil de altos, fortes e brancos. Por isso, eram alvos muito fáceis de zoação das torcidas rivais. E esse apelido teve origem com uma zoação que aconteceu no clássico Atletiba lá no ano de 1941. Na arquibancada estava o ainda torcedor Geoffrey Cabral, que estava xingando e gritando muito, mas muito mesmo, no nível de todo o estádio estar escutando. Mas no meio de todas essas provocações e xingamentos, uma chamou a atenção, Coxa Branca, que estava sendo direcionada ao jogador do Coritiba, Hans Breyer. Mas o que era para ser uma provocação acabou virando um motivo de orgulho para os torcedores do Coritiba, tanto que virou até música.
lembra daquele torcedor que gritou Coxa Branca? Sim, o Geoffrey Cabral. Mais pra frente ele se tornaria apenas o presidente do Atlético Paranaense. E por falar no Furacão, é a vez dele de aparecer aqui. O apelido surgiu quando o Atlético Paranaense estava disputando o estadual de 49. Esse time do Atlético Paranaense tinha jogadores ex-juniores e jogadores do interior do Paraná. Jogadores que são lembrados até hoje, como Neno, Viana, Rui, Jackson e Sereno. Naquele estadual, o Atlético fez uma campanha arrasadora, perto de perfeita. Foram 12 jogos, 11 vitórias e 1 empate, com incríveis 49 gols marcados. Lógico que a imprensa lá do Paraná não perdeu tempo e começou a chamar o time do Atlético Paranaense de Furacão. Isso porque, segundo eles, o time varreu todos os adversários que enfrentou. O time que recentemente foi bicampeão da Libertadores tem um apelido que tinha tudo para ser uma ofensa, e até foi por um tempo. Mas para entender direitinho essa história, a gente vai precisar ir pro lado alvinegro da cidade de São Paulo, lá no ano de 69. Lido e Eduardo eram 2 jogadores do Corinthians que sofreram um gravíssimo acidente de carro e infelizmente acabaram falecendo. O prazo de inscrição para o Campeonato Paulista daquele ano já havia acabado. Então, o Corinthians foi atrás da Federação Paulista e dos clubes que disputariam naquele ano para eles poderem inscrever mais 2 jogadores no lugar de Lido e Eduardo. Para a Federação Paulista liberar, o Corinthians tinha que entregar o documento com a assinatura dos presidentes de todos os clubes que iam disputar o Paulista naquele ano. Mas apenas um dirigente não deixou isso acontecer, o dirigente do Palmeiras. Desde esse veto do dirigente, a torcida do Palmeiras começou a ser chamada pelos rivais de porco, justamente querendo insinuar que a torcida tinha espírito imundo. Os palestrinos ficaram sendo xingados de porcos por um tempão, até 1980, quando o diretor de marketing do clube decidiu fazer uma ação promocional com o apelido Porco. Mas mesmo assim, o apelido não caiu nas graças da torcida de imediato. Só foi em 1986 que a gente veio ter os primeiros registros da torcida palestrina gritando "Dá-lhe porco". E para selar de vez o apelido Porco, o jogador Jorginho Putinari posou para a revista Placar, segurando justamente um porco. Tá, isso também tem a ver com uma provocação que depois virou apelido. Mas esse caso é um pouquinho mais sério. Isso porque envolve racismo. Em meados da década de 60 e 50, os rivais do Flamengo começaram a chamar os torcedores desse clube de urubus. Isso porque uma boa parte dos torcedores eram pretos. E eu nem preciso dizer que a torcida do Flamengo odiava esse apelido. E essas ofensas perpetuaram-se por muitos anos, até o dia 31 de maio de 1969, quando o Flamengo jogaria contra o Botafogo. Um torcedor desconhecido entrou de forma desconhecida com um urubu e uma bandeira do Flamengo amarrada na pata do animal. Não me pergunte como, mas ele conseguiu e soltou o animal antes do jogo começar no meio do campo. A torcida se animou, começou a gritar, a comemorar. E para completar a festa, o Flamengo venceu o Botafogo por 2-1, quebrando o tabu de 9 jogos sem vencer o Glorioso. No outro dia, o cartunista Renfield do jornal Esporte eternizou o animal como mascote do Flamengo, substituindo o Popeye, que era o antigo. Fazendo a pesquisa para esse vídeo daqui, entrando em site, vendo o vídeo, eu me perguntei uma coisa que eu nunca tinha me perguntado antes. O porquê do Santos ter o apelido de peixe e ter um baleão como mascote? Como você já deve ter percebido, o Santos é internamente ligado com a sua cidade, tanto que leva até o nome dela. Então o jornal local desenhou um peixe para ser o mascote do Santos. E deu certo, a torcida amou, o peixe realmente se tornou um símbolo do time. Isso até a década de 40. Então o jornalista português daquele mesmo jornal achou o animal muito frágil e fraco. Aí ele foi lá no clube
e propôs um marinheiro como mascote oficial do Santos. A primeira vez que esse marinheiro apareceu foi numa edição da Gazeta de 1943, mas só foi ganhar popularidade lá no ano seguinte, em 1944. O Baleião que conhecemos hoje, que fica ali na beira do gramado, só foi criado em 1950, mas de novo foi considerado um animal frágil demais para o clube. Desde lá foram sugeridos como mascotes, desde um golfinho até um peixeiro. Mas eles entraram no consenso que o time de Pelé deveria ter o apelido de peixe e o mascote deveria ser uma baleia. Você com certeza já deve ter ouvido esse canto lá na torcida do Vasco. Essa denominação, time da virada, teve início lá atrás, no início da história do Vasco. Na época do primeiro Carioca do Vasco, era proibido um clube pagar alguém para exclusivamente jogar futebol. Os times da época eram formados por jogadores que normalmente já tinham trabalho, e na maioria eram da classe alta do Rio de Janeiro. Mas o Vasco era esperto, ele contratava um jogador que era da classe mais baixa para fazer qualquer outra atividade no clube. Então, com esse emprego de fachada, os jogadores tinham mais tempo para se dedicar aos treinos e ter mais força física. Aí, como os outros times tinham mais técnica, eles sempre acabavam saindo na frente, mas tinha um momento que eles pregavam, cansavam de vez, e era aí que o Vasco dava o bote. Mas os jogos que consagraram o Vasco como time da virada foram a semifinal e a final. Na semifinal, o Vasco pegou o Fluminense e estava perdendo até os 35 minutos do segundo tempo. Até que Vivinha e Bismarck viraram o jogo. E isso foi o suficiente para o time do Vasco ir embalado para a final contra o Flamengo e conquistar o seu primeiro Carioca. O Vasco foi colecionando virada atrás de virada, até que em 1975 o jornal O Globo estampou a matéria: Vasco, virada de campeão. A torcida começou a chamar o Vasco de time vira-vira. Isso mais tarde viraria o famoso time da virada. Se você assistiu até aqui, eu tenho certeza que você gostou desse vídeo. Então eu faço meu trabalho daqui e você retribui com like e inscrição daí. Então arrasta pra cima e se inscreve aqui para você receber os vídeos do Futiologia que saem toda quinta-feira sem falta. Quer receber atualizações e conteúdos exclusivos? Então segue a gente no Facebook e no Instagram Futiologia TV. O link tá aí embaixo na descrição. Deixa seu feedback aqui embaixo também pra gente poder melhorar a cada vídeo. E sem xingar um amiguinho, por favor. Então é isso, galera, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!